Fala, turma! Vamos seguir os estudos. Neste vídeo, Constituição Federal. Não podemos parar. Concurso público da Unesp e a Constituição está no conteúdo programático, nos conhecimentos gerais, juntamente com o Regimento Geral da Unesp. Então, em prova anterior, caiu desse jeito. Pause o vídeo, leia. Imagine-se lá no domingo da prova. O dia da prova sempre chega e você está estudando. Esta questão no caderno de prova é uma das 40 questões. Lá em legislação, primeira metade da prova, você marca, galera, turma, com toda a certeza de ganhar o ponto. Eu acho esta questão de média para fácil complexidade. Assinale a alternativa correta a respeito do que dispõe a Constituição Federal no tocante à administração pública. Bem legal, porque sobre Constituição você precisa estudar títulos 1º, 2º, 3º e 8º. Não estude nada mais além do que isso. Dentro destes 4 títulos existem capítulos, outras subdivisões. E lá, o que é uma lei e a Constituição é a lei maior? É um conjunto de artigos, parágrafos, incisos, alíneas. Existe um artigo que fala de administração pública e ele vai servir, com todos os seus incisos e parágrafos, porventura, para que possamos encontrar a resposta da questão. Quer a correta, você grifa na sua prova, então você sabe que 4 estão erradas. Não estão em conformidade com o que está escrito lá na Carta Magna, na CF 88. Os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, sendo o acesso vedado aos estrangeiros. Então, o acesso aos cargos, empregos e funções públicas no Brasil é proibido aos estrangeiros? Vou perguntando, você vai refletindo. Quando nós virmos a resposta de cada alternativa, ou quando nós identificarmos o erro, você não esquece mais. É garantido ao servidor público civil o direito à livre associação sindical. Parece bem legal, né? Uma redação curtinha, mas você lê umas 2 vezes a Constituição, os títulos 1, 2, 3 e 8. E você viu algo sobre isso, a associação sindical e sobre ser garantido. O prazo de validade do concurso público será de até 3 anos, prorrogável uma vez por igual período. Opa! Você leu a Constituição e lembra-se disso. Prorrogável uma vez só e por igual período. Se o concurso vale por 6 meses, pode valer só esses 6 meses, mas aí a administração quer prorrogar. Tá bom, pode prorrogar? Pode prorrogar uma vez só. E qual vai ser o período de prorrogação? Se valia 6 meses, prorroga uma vez só por mais 6 meses. Se valia 1 ano e meio, prorroga uma vez só por mais 1 ano e meio. Mas na Constituição fala de 3 anos, podendo prorrogar uma vez só a mais por igual período de 3 anos. Nova pergunta para você refletir. É proibido, é vedado o direito de greve aos servidores públicos civis. Olha, interessante. Na alternativa D, de D de dado, na B de bola, você vê servidor civil. Na D, servidor civil. Tem que tomar cuidado, porque se estivesse escrito militar, poderia ser diferente a interpretação. O que está certo poderia ficar errado, o que está errado poderia ficar certo. Então, lá na Constituição, naqueles 4 títulos, busque algo que fale de servidor militar. Será que há? Se não houver, tranquilidade. Estou chamando a atenção daquilo que você precisa prestar atenção em redações de cada alternativa. Escola, a lei reservará percentual dos cargos e empregos públicos para as pessoas economicamente hipossuficientes. Você lê na Constituição, creio que até no artigo 6º tem um novo parágrafo que fala, né, das pessoas hipossuficientes, ou seja, com pouca suficiência econômica, em outras palavras, com aspas, né, pobres, miseráveis, vulneráveis. Mas será que, porque a alternativa E parece bonita,
A gente gostaria de ler isso na Constituição? Tá bom, mas está escrito assim? Tá vendo? Uma coisa é o que você acha, o que você sonha, o que você deseja. Estamos estudando a Constituição a partir de questão de prova anterior e agora nós veremos as fundamentações. Está aqui a questão para depois nós destacarmos o que há de erro em uma ou outra alternativa. Veja, artigo 37, inciso 1º, diz que cargos, empregos e funções públicas no Brasil são acessíveis aos brasileiros. Beleza? Que preencham os requisitos estabelecidos em lei. Opa, parte daquela alternativa estava certa. Assim como, olha aí, assim como aos estrangeiros, na forma da lei. Aos brasileiros, que preencham requisitos que são estabelecidos em lei. Também aos estrangeiros, mas na forma da lei. Por isso que você vê que aqui está errado. Sendo o acesso vedado, proibido aos estrangeiros? Não. Cargos, empregos e funções são acessíveis a brasileiros e são acessíveis também aos estrangeiros, mas na forma da lei. Tá ok? Olha esta pergunta que encontrei em site judiciário, alguma coisa assim. É possível o servidor público associar-se em sindicato? E você vê, o ordenamento jurídico brasileiro conferiu, sim, aos servidores públicos o direito à livre associação sindical no artigo 37, inciso 4º da Constituição Federal. Está aqui. O direito à livre associação sindical é garantido ao servidor público civil, conforme o inciso 6º. É 6º, Fábio. Ali está falando 4º. Então, um ou outro está errado, mas não importa, você não tem que decorar nenhum inciso, nenhum parágrafo. Importante é a redação, o conteúdo. Então, é garantido ao servidor público civil o direito à livre associação sindical. Legal. Viu por que o Fábio traz as coisas aqui para você no canal? Porque a pessoa está estudando, vê algo. Opa, falou inciso 4º, mas aqui fala inciso 6º. Não se perca com detalhe que não importa. O importante é o que está lá escrito. Está escrito na Constituição assim, ó. Eu trouxe apenas o inciso 6º. Então não era o 4º. Tudo bem? Inciso 6º do artigo 37. É garantido ao servidor público civil o direito à livre associação sindical. Tudo bem? Sem dúvida, a alternativa B. A questão era fácil, era difícil? Escreva nos comentários. Interaja comigo. Olha sobre o prazo de validade do concurso, que é de até 2 anos, podendo ser prorrogado uma única vez por igual período, ou seja, pode prorrogar uma vez apenas a mais e, se for prorrogar, se o concurso valia por 2 anos, vai ter de prorrogar por 2 anos. Não dá para o concurso viger por 2 anos e falar, opa, quero prorrogar, mas só por mais 1 ano. Não. Valia por 2? Então vai prorrogar, se quiser, por mais 2. Tá ok? Tá lá no artigo 37 da Constituição. Então aqui, o erro, igual período prorrogável, beleza, mas não são 3 anos. E bem legal, porque você está estudando para o concurso público da Unesp, que, em geral, veja no seu edital, até com um exercício. Veja lá no edital de abertura de inscrições. Fala do prazo de validade do certame ou do concurso público. E aí fala de 2 anos que pode prorrogar por interesse e necessidade da administração, pode prorrogar uma outra vez, né? Ou uma vez apenas a mais, por igual período, que seria então de 2 anos. No caso do concurso da Unesp, que você vai ver no seu edital, artigo 9º, parágrafo 1º, diz que é assegurado o direito de greve, competindo aos trabalhadores decidir sobre as oportunidades de exercê-lo, sobre os interesses que devam por meio dele defender. Legal. E o parágrafo 1º diz que lei vai definir os serviços ou atividades essenciais e vai dispor sobre o atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade, de repente segurança pública, de repente serviços de urgência e emergência em hospitais, não é verdade? São coisas que não podemos, poxa, todo mundo entra em greve e aí? É um Deus nos acuda, entendeu? Então é vedado o direito de greve aos servidores públicos civis? Não, nós vimos lá. Existe a garantia constitucional. Sim, é permitido, sim. Ah lá, é assegurado além disso o direito de greve. Mas aí uma lei vai definir aqueles serviços e atividades, né, essenciais, e aquela lei vai dispor sobre o atendimento de necessidades inadiáveis da comunidade,
De repente, o hospital não ficará, estou dando um exemplo apenas, o hospital não ficará fechado 24 horas por causa da greve. Haverá ali um período que vai atender, sim, urgências e emergências, vamos supor. É isso que quer dizer o parágrafo 1º. O direito de greve está assegurado, mas para atividades e serviços essenciais, haverá, digamos, alguma regrinha, algum norte, alguma limitação, tá ok? A alternativa E fala de reserva percentual de cargos e empregos públicos para pessoas economicamente hipossuficientes. Hipo é de pouco, de pouca suficiência econômica. Fala sobre isso na Constituição, fala, mas não quanto às reservas de vagas, de cargos e empregos. Olha que interessante. Fala lá, no inciso 8º do artigo 37. Então, nessa questão, cobrou muito do artigo 37. Fala, portanto, que a lei vai reservar um percentual dos cargos e empregos públicos para as pessoas portadoras de deficiência e vai definir os critérios de sua admissão, os critérios para admitir essas pessoas com deficiência. Olha só, aqui escrito portadoras de deficiência, porque é redação antiga, anterior ao Estatuto da Pessoa com Deficiência. Após o Estatuto da Pessoa com Deficiência, muitas legislações, em algum momento também a Constituição, alteram a sua redação para ficar em consonância com o que está escrito na legislação que é pertinente à pessoa com deficiência, que tem a sigla PCD. Mas se estiver na sua prova portadoras de deficiência, não há erro porque está na Constituição. E você viu, haverá reserva percentual de cargos e empregos para pessoas? Sim, mas não para as pessoas economicamente hipossuficientes, e sim para as pessoas PCD. Olha aqui, o Fábio marcou o verde, não percebeu que está escrito vedado. É vedado? Não, é garantido, Fábio. Cor vermelha. Alguém gritou aí, obrigado. É vedado, é proibido o direito de greve aos servidores? Não, nós vimos. Não, nós vimos, artigo 9º. É assegurado o direito de greve. Tá ok? Tá ok? Por isso que aqui tá errado, é vedado. O que é isso? É assegurado. Legal, que tal? Gostou? Quer mais? Bons estudos até a sua aprovação. Valeu, galera! Nas telas finais você verá exemplos, 4 exemplos de vídeos e ou playlists aqui do canal O Concurso para seu estudo e a sua preparação para esse concurso público da Unesp. Valeu, então!